Olá, meu nome é Elisângela de Fátima Macedo. Sou estudante do curso de Educação Física da Universidade Federal de Ouro Preto. E neste vídeo estarei falando sobre os fundamentos da ginástica artística e planejamento de aula. Ser professor de Educação Física é também lidar com as dificuldades encontradas na maioria das escolas. A falta de estrutura, excesso de alunos, a falta de tempo para planejamento e falta de materiais interferem diretamente na qualidade da aula. A aula de educação física precisa ser planejada pensando na realidade dos alunos, pensando em como transmitir o conteúdo da disciplina de maneira que se equilibre as questões teóricas e as práticas. Contudo, é preciso refletir se os professores da educação física estão preparados para construir planos de aula e se, efetivamente, entendem as questões pedagógicas envolvidas nessa atividade de planejamento. O trabalho do professor começa antes do desenvolvimento do plano de aula. O planejamento é desenvolvido de maneira a se evitar a improvisação e previsão de possíveis dificuldades, além de organizar o trabalho didático através de uma sequência que estabelece um panorama geral dos objetivos que se pretende alcançar com os alunos. Além de facilitar o contexto de professores que têm jornadas duplas em mais de uma escola, assegurando o horizonte de resultados na intenção de não mecanizar as práticas da sala de aula, permitindo uma reflexão e atualização nas formas de atuação para alcançar os objetivos propostos, a fim de efetivar as verificações de aprendizagem em múltiplos sentidos, pois quando uma aula não tem engajamento necessário, acaba por provocar sentimentos de incapacidade e desqualificação dos alunos. Com essas perspectivas em mente, existem 4 passos para assegurar a eficiência dos elementos citados anteriormente na elaboração do planejamento, que servem tanto para os alunos como ferramenta motivadora, quanto para os docentes transparecer em sua aula e em seus avanços. O primeiro passo é a sondagem, seguida da sintetização dos dados analisados. Realizar um diagnóstico acerca das ferramentas, estrutura e realidade dos alunos. O segundo passo é a sistematização desses dados, em forma de ações no plano de aula, deixando margem para flexibilização e imprevisibilidades. O terceiro passo entra no aspecto da execução do plano de aula e suas atividades e métodos de avaliação, para entender até onde o que foi planejado consegue ser aplicado à sala de aula e o que funciona e o que não funciona. E, por último, a avaliação, que verificará se os objetivos traçados inicialmente no plano de aula foram atingidos pelos alunos ou não, sendo essa parte tão essencial quanto a forma com que se desenvolve as atividades ao longo do semestre. É importante destacar a importância da flexibilidade de um planejamento devido ao ambiente escolar que constantemente se reorganiza. Por isso, é preciso que exista coerência entre os objetivos definidos no plano de aula, com a realidade da turma e do ambiente escolar, e, por fim, com o que será desenvolvido. Portanto, é preciso dar sentido ao plano de aula e incutir a importância do planejamento das atividades que contemplem um local em que será ministrada a aula, a identificação do professor, a descrição do conteúdo que será ministrado, assim como a descrição dos recursos materiais que serão necessários para a realização da aula. É comprovado que uma descrita detalhada das atividades complementam a definição de objetivos para a aula, pois funciona como instrumento norteador para a gestão de tempo e na coerência da sequência didática para próximas aulas. Existem aspectos secundários para a elaboração do plano, mas não menos importantes, como o número de alunos na turma e um tempo para debates e reflexões pós-aula, assim como dedicar espaços no planejamento para discussão teórica com referência bibliográfica direcionada. Mesmo que ainda exista dificuldade de se encontrar, mesmo que exista certa carência frente ao material teórico, é possível trabalhar estratégias para trazer esse material para a sala de aula. Ainda no contexto de planejamento escolar, a ginástica artística entra como modalidade esportiva secular, que vem se desenvolvendo de maneira expressiva no Brasil. Nos últimos anos, figuramos como Daiane dos Santos, Daniele Hipólito e Diogo Hipólito são figuras nacionalmente conhecidas pelos seus feitos no esporte. A orientação para os alunos deve ser planejada, pensando na segurança e no manuseio dos aparelhos.
incluindo orientação sobre vestimenta e ferramenta para a ginástica. É preciso assegurar os fundamentos básicos nos alunos antes de evoluir para treinamentos mais complexos. A verificação de aprendizagem é contínua e muitas vezes prática no aluno através da consciência corporal. Os riscos do não planejamento de uma sequência de didática dentro da ginástica artística são grandes, como, por exemplo, lesões e fraturas no aluno. O planejamento da aula e de uma sequência didática compreende o início, o meio e o fim de uma prática através dos objetivos e da sistematização do progresso e dos problemas dos alunos ao longo da aula, estimulando os sentidos e realizando todas as medidas de segurança para o desenvolvimento correto da turma. Nos próximos vídeos veremos mais alguns tópicos sobre ginástica artística e um método de atuação em sala de aula. Até mais!